Esse é Jesus de Nazaré, que eu respeito com toda a alma, com todo o coração, com todo o espírito, o ser, o Rei, o Deus Filho que eu respeito mais que tudo nesta vida. Porque vejam, ele está com a coroa de espinho, ele foi crucificado sem cometer nenhum crime, mas fez todo o sacrifício, foi humilde até a morte para nos salvar, para salvar a humanidade, essa humanidade que está precisando de evoluir, estão se matando assim toda hora, e a vida perdeu sentido para muitos. Nós temos um espírito, gente. Quem for cometendo crimes por aí pensa que vai ficar livre, vai chorar, vai gemer, vai sentir grande agonia. Por isso, se arrependa enquanto é tempo, procure o caminho de luz deste santo homem Jesus, antes que seja tarde demais. Aí, o que seria? Seria um retrato de um Cristo que morreu na cruz. Não me venham religiões dizendo que é imagem de escultura, não sei o que, essa conversa. Porque na época de Jesus não existia fotografia, então tem algum documento que relata os traços de Jesus, como era Jesus, e a personalidade espiritual está escrita. E as características físicas e morais também está escrita em cartas. O próprio Públio Lentulio descrevendo para Tibério César como era Jesus. Então, as pessoas gostam de pregar religião, seguir religião pela metade. Ah, isso aqui não me serve, então não sirvo. Tem uns que não faz a Santa Ceia porque a nossa igreja não faz. O outro não aceita uma parte, tira esse livro aqui, que esse livro não é bom, esse livro é ruim, não sei o quê. E muitos dizem, nossa igreja é a salva, nós que vamos ser salvos. Gente, o céu é imenso, imagine o tamanho do céu, tem lugar para todo mundo, e Jesus veio salvar a todos, veio pelos pecadores, pelos que choram, pelos humildes. Eu morei numa cidade satélite, que quando eu subia a rua, eu via um monte de mãozinha nos muros, assim, no portãozinho de ferro. Sabe o que eram essas mãozinhas? Pedindo pão, pedindo pão, porque o pai passava 2, 3 dias sem aparecer, ou a mãe estava sem dinheiro, então eles ficavam pedindo pão na porta. Jesus é misericordioso. As pessoas estão buscando hoje só o bem-estar financeiro e a misericórdia que Jesus pediu que tivesse, e o amor pelo pobrezinho, pelo doente, né? Pelos pecadores mesmo, misericórdia. Então, por exemplo, eu moro numa casa que virou uma biblioteca do otimismo de Jesus. Eu sei de mensagens bíblicas, tem o Sermão da Montanha, tem os frutos do Espírito Santo do apóstolo Paulo, tem poesias de minha autoria, tem esse desenho aí, quem fez? Tem este desenho na parede, tem um poema meu ao lado desse desenho, chamado o poema de minha autoria. Olha, o que aconteceu agora? Deu um branco no meu próprio poema. A pessoa mais feliz do mundo com Jesus. Por que deu esse branco? Porque eu me emociono, gente, em querer falar a verdade nesse mundo que está todo mundo debochando do cristianismo. Não deboche. Inclusive, tem uma coisa errada. A minha casa tem essa que eu ia falando, Biblioteca do Otimismo. E atrás tem um Jardim de Jesus. Tem essas lembranças de Jesus, tem Jesus salvando Pedro nas ondas, são retratos. Retratos são ideias, lembranças, não são imagem de escultura, não. E essa história de imagem de escultura, Moisés falou para as pessoas, que está nos 10 mandamentos, é porque os egípcios tinham homens fortes, gladiadores com a cabeça de passarinho. Era o Amon-Ra, era um deus para eles. Então Jesus diz que Deus disse a Moisés que ele é um Deus vivo,
e não uma coisa feita de pedras. Foi só isso. Aí as pessoas atacam o catolicismo, dizendo que as imagens são igual àquelas. Não! As imagens do catolicismo são totalmente diferentes. São lembranças de pessoas que foram santas, igual Nossa Senhora, Irmã Dulce, São Francisco de Assis. Eu não estou defendendo igreja, eu queria que as pessoas fossem menos cruéis com irmãos de outras igrejas. Por exemplo, aqui na nossa casa tem a Biblioteca do Otimismo e o Jardim de Jesus. As pessoas passam pregando outras religiões na parede. E um dia, dois rapazes, depois de pregar 10 vezes eu ir lá e arrancar, ficou querendo falar da religião dele. Falei, amigo, eu sou de Jesus desde criança, mas se não for da igreja dele, está perdido, vai para o inferno. Que é isso? Isso é um egoísmo total, querer o céu só para você. Então, na nossa biblioteca aqui, tem o Sermão da Montanha, diz assim, se você é ateu, ateu entra no reino do céu? Entra. Vai depender se ele acreditar em Jesus, seguir a Jesus e pedir a Jesus misericórdia, ele vai entrar, sim, senhor. Igual muitos que se converteram no tempo de Jesus. Depois eu digo assim, se você é ateu, leia os frutos do Espírito Santo e veja se dá para acreditar. Se você é espírita, kardecista, cristão, tem misericórdia, meu irmão. Tenha caridade, meu irmão. Porque a bandeira do espiritismo é a caridade, é ajudar o próximo o tempo todo. Se você é evangélico cristão, perdoe que é de outra religião, porque a tendência dos evangélicos, que eu também sou evangélico, fui batizado na Igreja de Deus, mas eu vejo que os religiosos, eles querem que a igreja dele, só a igreja dele seja salva. Isso é impossível, gente, porque os outros também seguem. E quem vai fazer a salvação é este Senhor aqui, o Cristo, e não você, pastor, você padre, você papa, você bispo. Não, é Ele. E por último eu digo assim, e se você é católico ou cristão, receba os frutos como fosse um pão. Então vou falar uma coisa aqui muito forte, e alguns de vocês podem até ficar com raiva, mas não adianta ficar com raiva, tem que fazer uma reflexão. A minha esposa, quando teve o meu primeiro filho, ela viu o pai dela entrar no quarto, mexer no cobertorzinho da criança e sair pela parede. E agora? Aí o que você vai dizer? Já sei. Ah, foi o demônio. Foi o pai dela que veio. Ela reconheceu, porque ela tinha 9 anos quando o pai dela partiu deste mundo. Ele veio visitar a criança 2 vezes, então o espírito não morre. Então eu tenho que respeitar os espíritas. Não tenho? Tenho ou não tenho que respeitar os espíritos? Tenho, porque o espírito não morre. E tem outras igrejas aí que diz que quando a gente morrer, vira pó e o espírito é oxigênio. O espírito não é oxigênio. O espírito tem vida própria. Tanto é que quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, Deus fala com Moisés saindo de um fogo que cobria uma árvore. Não foi assim? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Não terás outros deuses diante de mim. Moisés, tira as tuas alpercatas que estás pisando em terra santa. E ele criou a gente, a imagem e semelhança dele. Então eu posso dizer para vocês que nós não morremos, porque o espírito não morre. O que acontece com o espírito? Se não viver uma vida santa, vai gemer, vai haver choro e ranger de dentes lá em cima. Então, gente, eu não posso conviver, até dar uma grande agonia, porque a pessoa vem e quer impor a religião dela. E eu aceito o ateu, aceito o espírita, aceito o evangélico e o católico. Tanto é que eu fui batizado na igreja católica e na igreja evangélica depois de adulto. Mas jamais desprezo a igreja católica. Se me convidar para ir à missa, eu vou. Se me convidar para ir ao culto de qualquer igreja, eu vou. Fui a vários visitar. Então, não tenho preconceito de igreja, de religião. E Jesus, conversando com aquela senhora
a samaritana no poço de Jacó, ela perguntou para ele: aonde que eu devo seguir a Deus? No Monte Sinai, que se dizia antigamente, hoje em dia estão dizendo que é no Templo de Salomão. Então eu podia fazer um paralelo aí. Onde que eu devo seguir a Deus? Na Igreja Católica ou lá na Igreja Evangélica? O que Jesus respondeu para ela? Filha, chegará o dia e a hora que amarás a Deus espírito e verdade. Porque Deus só tem um templo na face da terra, que é o coração do homem. O que ele quis dizer? Qualquer lugar que fale a palavra de Deus é válida. Porém, Deus só tem um templo, que é o coração do homem. Então, se ela seguir a ele, Jesus, ou seguir a Deus, ela vai ser salva. Não é responsável. Aí as pessoas, não, mas está aí capítulo tal, versículo tal, não sei o quê. Aí vai remexer a Bíblia todinha para ver se pega uma lei, igual no direito, né? Para saltar o preso ou para absorver quem cometeu o crime. Mas que Jesus que falou, então para mim basta, eu não vou mais procurar em lugar nenhum. Jesus falou para ela saiu, foi embora toda alegre, ainda disse que vai, chama teu marido, dá testemunho das minhas palavras. Mas eu não tenho marido, disseste bem. Tu tiveste 5 e hoje esse que vive contigo também não é teu marido. Mas ele disse a ela, mulher, dai-me de beber. Ela falou, tu, judeu, pedindo para mim, mulher samaritana. Havia uma inimizade, um ódio entre esses dois povos. Eu soube, por uma pesquisa, que um, quando passava pelo outro, cuspia no chão. Então era uma ódio. E de repente Jesus está pedindo água para uma samaritana. Veja a humildade do Filho de Deus. E ela disse isso. Tu, judeu, pedindo para mim, mulher samaritana, de beber. O que Jesus disse? Mulher, esta água aí que tu vais beber, tu vais voltar a ter sede. Porém, a água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Ah, mas o poço é fundo, né? Como é que tu tens pegar, que vai pegar essa água que você vai beber aí, tu vais voltar a ter sede. Uma água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Não é essa a água do poço. É a água da vida eterna, que fará no teu peito fontes de água viva que jorrará para a eternidade. Gente, tem que acreditar no Espírito. O Espírito é a nossa parte elétrica do nosso corpo. Quando o corpo morre, o Espírito parte, ou para o bem ou para o mal. Não tem milhares de descrições na Bíblia sobre isso. Ninguém fica dormindo, não tem ninguém dormindo. E tanto não tem ninguém dormindo que o pai da minha esposinha veio aqui visitar o nosso filho, o neto dele. Porque ele faleceu, partiu desse mundo muito cedo e era uma pessoa boníssima. Ajudou até algumas igrejas aqui da Asa Norte, viu? Ele ajudava as igrejas e as pessoas, era bom, homem bom. Então, o que acontece? As religiões criam padrões que não é o Cristo. O Cristo é seguir Jesus, é imitar, imite Jesus. Quantas pessoas, você lava o pé dos seus empregados, por acaso? Dos seus servos? Você é humilde? Você se ajoelha diante de duas pessoas que estão brigando na rua? E peçam para eles, em nome de Jesus, para parar a briga? Não. As pessoas são orgulhosas, não tem ninguém neste planeta igual a Jesus. E eu quero seguir a Jesus, me esforçar ao máximo da minha vida toda e seguir ao Senhor Jesus. Então, vieram 2 rapazes aqui, começaram a falar da igreja deles, que eu já conheço há mais de 40 anos. Eu falei, amigos, procura pessoas que não conhecem Jesus, eu já sou de Jesus. Não, mas lê aqui essa parte aqui, esse versículo aqui. Mas eu conheço Jesus, eu sei o que Jesus fez. Eu conheço Jesus, desde menino que eu conheço Jesus. Gente, antigamente tinha uns long play que falava das parábolas, era a Bíblia lida, que gravavam num disco, e eu ficava escutando. Todas as ações de Jesus, o exemplo dele, como é que ele se comportava, não é assim como os religiosos. Então, eu quero aqui terminar esse vídeo lendo um poema que eu fiz para este senhor, Jesus, em nome de Jesus, para tentar ajudar as pessoas pobrezinhas, como eu te disse, que estão na porta das suas casas lá,
Vou dizer a cidade aqui que eu vi isso. Vim da cidade ocidental. Subi na rua, que eu fui morar lá. Durante 2, 3 anos eu estive lá. Subi na rua, eu via os menininhos tudinho com a mãozinha esticada. Era pão que eles estavam pedindo. E eles receberam. Então, vejam, quem é este senhor? Pintura o amor de Jesus. Não olhe para a pintura e fale, ah, essa é a imagem. Não, olhe o sacrifício que está por trás da pintura. Recebeu essa coroa de espinho porque ele diz, meu reino, né? Ah, tu és rei? Sim, para isso eu nasci, para isso vi esse mundo. Aí Pilatos manda fazer uma coroa de espinho e manda fazer uma plaquinha dizendo, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, para judiar o máximo. Mas o rei ressuscitou. Quem pintou esse quadro? Maria Regina Ramos de Alencar, artista do século XX. Quem é ela? Ela é artista do século XX e é a mãe do professor José de Albuquerque Alencar, este que vos fala. Então agora vamos focar aqui em Jesus e ler o poema para Jesus, por Jesus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Brasília, hoje e sempre na eternidade do planeta Terra. Autor José de Albuquerque Alencar Filho, professor. Queria ser um humano. Esse é o título do poema. Queria ser um humano. Queria chorar de saudade da pureza de minha infância. Queria perdoar a quem me ofende e me maltrata. Queria sentir vontade de melhorar. Queria saber amar. Queria sentir medo de ofender o meu próximo. Queria sentir pena dos moribundos e nunca odiar. Queria saber ajudar o mendigo, aleijado e todo e qualquer pobre coitado. Queria saber pensar, saber falar, saber calar e nunca ninguém machucar. Queria ser uma boa pessoa e sempre aos outros ajudar. Queria amar o ser que sofre. Queria ser flexível como a água do oceano. Queria ser bom como um ser humano. Queria ser humano e sentindo o espírito na carne irradiando. Pena que eu seja apenas um pobre animal, que nunca vejo o divino mundo espiritual. Nós somos espíritos, faça-se o homem a nossa imagem e semelhança, disse Deus. E nós somos feitos de espírito e de carne. Por isso que o apóstolo Paulo disse, os frutos do Espírito Santo, veja quais são: amor, alegria, paz, paciência e amabilidade. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem dinheiro no meio desses frutos? Não. E quando Paulo e João estavam entrando em Jerusalém, tinha um pobre na calçada dizendo, dá uma esmolinha pelo amor de Deus. O que eles disseram? Nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o pobre levantou e andou. Então Jesus veio ao mundo dizer para a gente, para todo mundo, que nós somos espíritos encarnados num corpo de carne e osso, mas a carne e o osso vai para o caixão e o espírito permanece, né? Então, tem até partes, parábolas, textos, que Jesus conta a história do pobre Lázaro, não é o Lázaro de Marta e Maria, não, é outro, um pobre Lázaro que vivia na porta de um rico pedindo um pouquinho de comida, ele, não quero ninguém na porta da minha casa. Eu gravei bem isso, que eu escutava num long play antigamente, né, quando era criancinha. Não quero mendigo na minha porta da minha casa, não quero indigente, vai embora. Deixa eu comer pelo menos as migalhas que caem da sua mesa. Não, nem isso. Aí diz que os dois morreram, o pobre e o rico. Diz que o pobre estava lá no seio de Abraão. Procurem na Bíblia, gente, que vocês vão achar. No seio de Abraão, e o rico lá gemendo. Porque Jesus diz, lá haverá choro e ranger de dentes. Porque ele judiou demais dos pobres, né? Podia ajudar e não quis. Aí ele diz, ô pai Abraão,
molha, porque ele enxergava Lázaro lá em cima, né? Pede para Lázaro molhar o dedo aí na água e tocar na minha língua, que aqui eu estou sentindo mal e tal, blá, blá, tudo, né? Aí ele dizia, não é possível, porque é um abismo entre nós, entre você e Lázaro, um abismo, não dá para passar daqui para lá, nem de lá para cá. Porque tu tiveste tudo que quiseste em vida e Lázaro padeceu na porta da tua casa e que tu fizeste nada, tu desprezaste a Lázaro. Então, por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres, pacificadores, misericordiosos e os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, né? Os que têm fome e sede de justiça. Então, esses não estarão gemendo o espírito deles, porque eles terão o quê? Luz. E diz, brilha a vossa luz diante dos homens, vejam vossas boas obras e glorifica o vosso Pai que está no céu. Não é? Então, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa luz é para o espírito, gente. É espiritual. Isso aí é uma metáfora de Jesus para o mundo espiritual, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas, e tão grandes serão tais trevas. Você não consegue andar lá em cima, no mundo espiritual, se você não tem nenhuma luz para poder seguir em frente. Você vai ficar chorando e gemendo, e lá haverá choro e ranger de dentes. Assim termino essa reflexão aqui. Vamos ajudar quem sofre, igual diz aqui o poema. Vamos ajudar quem tem fome, sede, quem passa mal, quem está doente. Principalmente eu clamo aqui por todos os hospitais, aos médicos, atendam o paciente, converse com ele, e não mande ele embora sem pelo menos investigar o que ele tem, e ele morre em casa, ou volta para ser atendido e morre no hospital. Não, gente, vamos atender, vamos atender. Eu sou professor. Eu digo para vocês, se eu fosse médico, tem 10 pessoas, eu vou atender só a metade, né? Não posso, não sei o quê. Eu ia fazer uma filinha e ia tentar verificar rapidamente qual é o problema de cada um. De repente, um precisa só de um remédio, é rápido. O outro precisa de uma cirurgia, tem que marcar. Mas tenta resolver, gente, faz um mutirão ali, rápido. Eu sei porque eu uma vez estava numa parada de ônibus, e chegou vários alunos com medo. Eita, cara, hoje é aula de quê? Português. Ixi, caramba, vai ser prova, né? É. Aí eu falei assim, gente, eu sou professor de português, tem uns 10 alunos pegando 11 lá para Sobradinho. Aí eu falei, eu sou professor de português, estava ali na altura dos condomínios. E falei, vocês querem que eu fale sobre pronome? Queremos, eu falei durante 15 minutos até o ônibus chegar. Tempos depois, os meses, 3, 4 meses, eu encontrei com um deles e disse, professor, eu fiz uma prova ótima, eu prestei atenção no que o senhor estava falando, então ajude. Não é porque não era meu aluno que eu não ia ensinar, e não é porque aquela pessoa está com o negocinho amarelo no braço que eu não vou falar com ela, vou desprezá-la, como se ela fosse um objeto. Não, gente, são seres humanos, tem que falar com todo mundo. Eu conheci um médico aqui na Asa Norte, no posto, que ele saía cedinho e brincava com todo mundo, ria, e era o melhor médico do mundo. Você tem que atender com alegria, gente. Às vezes só a alegria já cura. Agora, se você despreza uma pessoa que está com a pressão alta, a pressão sobe mais ainda e ela tem um derrame, um infarto. Eu acho que está errado essa forma de viver, tá? Não é só o dinheiro não, gente. Tem que saber trabalhar por amor também. Por que eu estou dizendo isso? Porque meus 2 avós, por parte de pai e mãe, eram médicos. Então eles atendiam de todas as maneiras. Não é botar uma faixinha, deixar a pessoa 8, 10 horas com uma faixinha no braço. Ah, você está com a faixinha amarela, só atende vermelha. Para que você botou a faixinha amarela na pessoa? Para botar ela de castigo dentro do hospital? Isso está errado. Em nome de Jesus Cristo, procure evoluir todas as profissões, procure trabalhar com amor.
que essa forma não é forma correta, não. E meus dois avós eram médicos e salvavam vidas. Não deixava a pessoa assim, desprezada num banco de hospital 10 horas, 15 horas, 20 horas. Que negócio é esse? É ser humano, semelhanças de Deus, tá? Então é preciso que essas pessoas sejam ajudadas. Não é possível tratar o ser humano dessa forma, não. Não coloquem fita nenhuma no braço da pessoa, atenda a todos, mesmo se você tiver um ou dois médicos apenas, põe a cadeira no corredor e as pessoas fazem fila e você vai conversando um por um e as enfermeiras vão anotando, vão ajudando, vão escrevendo o que um tem, o que o outro tem. Se for cirurgia, diz para ele voltar depois, marca o dia. E o que for uma coisa de uma pressão, dá um remedinho para a pressão, dá uma coisa que pode curar ela rapidamente, que tantos só precisam de uma palavra às vezes uma palavra com amor, com carinho, a pessoa já sai curada. Eu sei porque eu já fiz 10 cirurgias e entreguei poesia para os médicos, que eles me trataram bem e eu também tratei eles ótimo. E fui curado de todas elas, porque eles me trataram no amor de Jesus. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde, boa noite. Sigam a Jesus e vocês terão um caminho de luz, igual aos apóstolos de Emaús. Vocês encontrarão Jesus nos vossos caminhos de luz, iguais aos apóstolos de Emaús. Sigam Jesus. Jesus é amor, não é igreja nem religião. Jesus é amor de Deus. Jesus é Deus vivendo na terra. Amém e aleluia. Tchau. Jesus. Jesus. O amor de Jesus.